Bom dia, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Então vamos fazer uma prece, vamos procurar acalmar os nossos sentimentos, serenar a nossa mente, nos conectar com a espiritualidade superior, buscando visualizar Jesus, nosso mestre, nosso caminho, nossa luz, pedindo que essa semana seja abençoada, que nós possamos nos direcionar sempre no rumo da nossa evolução espiritual. Que durante toda essa semana nós possamos estar abertos à inspiração que jorra constantemente sobre nós, da espiritualidade superior, dos nossos amigos espirituais, para que saibamos qual o caminho que devemos seguir, para que possamos distinguir quais são as armadilhas, quais são os atalhos, quais são as estradas verdadeiras que realmente nos levam, apesar de todas as dificuldades, por causa de todas as dificuldades, para a evolução espiritual. Que nós possamos ser amorosos, que nós possamos amar a nós mesmos, identificar em nós mesmos as nossas qualidades, os nossos defeitos, e possamos nos amar independente de qualquer coisa, pois é só assim poderemos também amar incondicionalmente aos outros. Que assim seja. Então vamos lá, capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Essas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer. Quebrando paradigmas, né? Visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. Como nós já conversamos aqui nesse mesmo capítulo, não só nesse, como em alguns pontos dos capítulos anteriores, existe uma explicação e uma justiça em todas as dificuldades que nós enxergamos nessa vida, tanto nossas quanto das pessoas que nos rodeiam, que nós tomamos conhecimento. E não existe injustiça, apesar de muitas vezes parecer, né? Então aqui, mais uma vez, está retomando esse assunto e agora explicando os motivos que nós temos para nos resignarmos. Então, retomando aqui o texto. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. Então, são oportunidades, né? Oportunidades de seguirmos o caminho leves, porque a gente não pode avançar com muito peso. E essas faltas de outras encarnações, e às vezes dessa mesmo, são pesos que nos impedem de avançar. Então, quando a gente tem a oportunidade de pagar essas dívidas, a gente tem que ficar feliz, porque é a chance que a gente tem de avançar nessa estrada, que é a estrada da qual nós não temos como fugir.
Nós não temos como escolher outra coisa. Essa é a estrada. Isso é inegociável, a nossa evolução. Nós continuaremos evoluindo, queira ou não queira. A questão é mais rápido ou mais devagar? Insistindo em erros e adquirindo mais dívidas e tendo mais sofrimentos que são os pagamentos dessas dívidas, ou aceitando esse caminho de luz maravilhoso que os Espíritos vieram nos mostrar e que Jesus veio nos mostrar, independente de religião, e aí possamos, né, para que possamos avançar mais rápido e encontrar mais rápido a felicidade, porque é o caminho da felicidade, é o caminho o único jeito da felicidade fazer parte da nossa vida é evoluir espiritualmente. Então, deveis considerar-vos felizes, os pagamentos das dívidas, pelos pagamentos, né, por ter a oportunidade de pagar dívidas de faltas passadas. Essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Porque encarnados nós conseguimos pagar essas dívidas. Desencarnados é complicado. O sofrimento que nós temos na erraticidade, nós já explicamos aqui também nos dias anteriores de estudo o que é erraticidade, que é, resumidamente, o tempo entre uma encarnação e outra, né? Entre um desencarne e um reencarne, existe um tempo que o espírito fica na erraticidade. E na erraticidade nós não conseguimos pagar essas dívidas, apenas encarnados. Então, por isso que aqui está dizendo que essa oportunidade de pagamento de dívidas nos poupa muito sofrimento na vida futura. Essa vida futura é depois de desencarnado, tá? É a vida espiritual. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, que ela fica mais barata, entre aspas, quando a gente está encarnado, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, lembrem-se que o título desse tópico que nós estamos conversando é motivos de resignação. Significa que pensar nessas situações, nessas coisas que nós estamos conversando sobre a possibilidade, a oportunidade de pagarmos dívidas agora, são os motivos que nós temos para nos resignar, ou seja, nos conformar, aceitar as situações atuais sem revolta. Porque quando nós nos revoltamos contra as coisas que acontecem em nossas vidas, nós não conseguimos pagá-las, não conseguimos pagar essas dívidas. Então, quando a gente fica revoltado, a gente não tá conseguindo aproveitar essa oportunidade. Então, por isso, resignação é o caminho, né? Motivos de resignação. Por quê? Sabendo quais são os motivos para nos resignarmos, nós conseguimos eliminar a revolta e seguir em frente. E não ficar empacado, revoltado, esperneando, fazendo birra, não querendo aceitar as dificuldades. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Então, o homem que sofre assemelha-se a um devedor, que o credor está dizendo isso. Ou seja, o sofrimento na carne, no planeta Terra, enquanto encarnados, é o pagamento da 100ª parte de uma dívida. Então, é a dívida que a gente adquiriu no passado, com os nossos erros, com os nossos
Com o mal que causamos, nós adquirimos uma dívida de 100, vamos dizer assim, se fosse colocar em números. E encarnados, nós temos a oportunidade de pagar 1 centésimo. Então, a dívida que era 100 virou 1. Se a gente pagar agora, ou seja, se a gente aceitar, se a gente se resignar e não se revoltar com as dificuldades, a gente vai estar pagando essa dívida. 1 centésimo valendo para a dívida toda. Agora, se não fizermos isso, se não aceitarmos, se não nos resignarmos, se nos revoltarmos, se fugirmos das situações de dificuldade, nós teremos que pagar o valor total depois. Então, oportunidade melhor do que essa, pagar 1 centésimo da dívida e ter ela inteira quitada. O homem que sofre assemelha-se a um devedor, já li. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia, ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Então, assim, vou ter que passar por muitas dificuldades para poder pagar essa dívida, mas eu vou encarar porque é 1 centésimo. Então, vale a pena, né? Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. O que Jesus quis dizer com isso? Aqui estamos dando essa explicação. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, que bom, é bom ser aflito, é bom sofrer, é bom... Não é que a gente deve buscar o sofrimento, tá, gente? Isso aí é coisa da Idade Média, daquele pessoal que fazia autoflagelo e que ficava exaltando o sofrimento. Não é isso. Não é que é bom sofrer, não, a gente não deve buscar o sofrimento, mas aceitar aquilo que vem na nossa vida como dificuldades e, às vezes, sofrimento até grande, né? Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os que sofrem, pois serão consolados. Quer dizer, a nossa consolação é o próprio pagamento da nossa dívida. Que, mais uma vez, a gente volta na questão de que muitas vezes a gente não enxerga nessa encarnação quais são os benefícios que a gente está adquirindo, que a gente está conquistando com essas dificuldades que a gente vive. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira se endividarem de outra, tornam maior o tempo para sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Como eu disse para vocês já, eu não gosto muito dessa palavra punição, porque você pagar uma dívida não é ser punido. Ser punido parece um castigo. E você ter a oportunidade de pagar uma dívida não é um castigo, é algo que você mesmo buscou, né? É algo que você mesmo criou, nós mesmos criamos. Então, na verdade, são oportunidades. Mas o que está querendo dizer aqui é que nada passa desapercebido. Essa é a justiça, né? Se alguém erra, sofre as consequências deste erro. Podemos chamar de punição ou não, mas são consequências do erro. Se alguém se endivida, paga a dívida. Não tem como fugir disso. Portanto, a cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Olha, gente, nesse momento agora de pandemia, eu tenho visto bastante as pessoas se revoltarem contra Deus. E não aceitarem as mortes, não aceitarem o sofrimento,
realmente é muito dolorido, né? Principalmente para as pessoas que estão perdendo entes queridos, estão perdendo pessoas próximas. Não estou diminuindo essa dor, que eu sei que é muito grande. Mas isso não significa que nós temos o direito ou deveríamos nos revoltar contra Deus, não nos submeter à vontade dele, duvidar de que está acontecendo o que tem que acontecer. Ninguém morre desnecessariamente. Aliás, quem disse que para aquele espírito era melhor continuar encarnado? Se nós estamos estudando aqui que a verdadeira vida é a vida espiritual, quem disse? Por que nós vamos querer saber mais que Deus? O que é melhor? Duvidar da providência? Achar que deveria ter sido de outro jeito? Se achar que é injusto a pessoa ter ido embora, ter partido para o mundo espiritual antes de nós, será que isso não é egoísmo? Será que nós não gostaríamos de ter a pessoa ao nosso lado e por isso estamos revoltados e não porque era melhor para ela continuar viva? Continuar encarnada, porque viva ela continua? O espírito é imortal, indestrutível? Então fica aqui a reflexão com todo carinho, sabe? Não quero parecer que essa dor não é importante, mas também faz parte das expiações e das provas que nós temos que passar, as perdas dos entes queridos. Eu sei que é muito, muito, muito difícil, muitas vezes é quase insuportável, né, em determinadas situações de mães que perdem filhos, eu sei disso, mas dentro das nossas possibilidades, vamos tentar acreditar pelo menos, por mais que a gente não entenda, vamos tentar acreditar pelo menos que Deus sabe o que faz, né? Porque não tem como a gente continuar acreditando em Deus se a gente achar que Ele não está fazendo as coisas do jeito certo, que Ele cometeu algum erro, certo? Deus não erra e ninguém morre por acaso. Deus não erra e não perde o controle das coisas, de cada ser humano, de cada folha que cai da árvore. Jesus não falou isso por falar. Jesus não falou nada por falar. Tudo que Deus faz é útil. Não existe nada que é feito por fazer. E Jesus não disse nada por falar. Ah, vou falar isso só por falar. Não. Se ele disse que cada fio de cabelo que cai das nossas cabeças, cada folha que cai de uma árvore, Deus sabe que isso está acontecendo e tem um motivo, significa que a morte de um ser humano é mais importante do que um fio de cabelo que cai de uma cabeça. Significa que isso está sob o comando e controle de Deus. E nós vamos, para a gente consolar o nosso coração, vale a pena lembrar que nós nos encontraremos novamente com as pessoas que a gente ama, né? Então, existe toda uma orquestração, existe toda uma organização e tudo está como tem que estar. Nós temos que admitir que nós não conseguimos entender. Não é que a justiça não existe, não é que as coisas estão desorganizadas e caóticas. Somos nós que não, enquanto encarnados, enquanto seres humanos limitados que somos enquanto encarnados, nós não temos capacidade de compreender. Mas não existe desordem, não existe falta de controle, a não ser que a pessoa queira definir que Deus não existe. Aí sim, aí ela pode acreditar em desordem. Agora, se ela acredita que Deus existe, não existe nada fora desse controle, dessa inteligência, dessa organização. E tudo tem uma razão de ser. Mesmo quando a gente olha ao nosso redor e vê muito sofrimento e vê muito caos, isso também está nos planos. Isso também faz sentido, isso também tem uma razão de ser, tá? Então vamos continuar aqui.
Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Então, é a falta mais grave que está dizendo aqui, de todas. A falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deve merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. Então a gente é organizada a nossa encarnação, é organizada as situações de dificuldade que nós vamos passar, tudo isso orquestrado de uma forma linda, né? Para que a nossa encarnação seja útil, para que a gente passe pelas provas e expiações necessárias à nossa evolução espiritual. Daí chega na hora, a gente se revolta. Aí, além da gente não pagar aquela dívida, a gente ainda adquire outras. Então, é muito, muito, muito importante a gente ter essa noção de que Deus é justo. Ter certeza disso. Ter certeza de que nada está acontecendo por acaso. Então, se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Então é como se eu estivesse pegando emprestado de alguém para pagar um credor, virando devedora desse aqui para pagar esse aqui. Então, né, quando eu me revolto contra o que Deus colocou na minha vida. Temos que lembrar, gente, o que a gente sempre fala aqui. Essa vida é uma curta passagem, um sopro que, quando a gente desencarnar, a gente vai olhar para essa vida e vai ver que passou muito rápido. Porque nós somos espíritos eternos. E 60, 70, 80, 90, 100 anos que a gente viva nesse planeta, nessa encarnação, não é nada diante da eternidade. E a gente vai falar assim, nossa, olha lá aquela dificuldade que eu não aceitei, gente. Olha a dívida de 100 vezes mais do que aquilo que estava sendo cobrado de mim, que eu tenho agora. Eu já tinha uma dívida de 100, me foi dada a oportunidade de pagar eu não paguei, eu me revoltei, ou eu paguei adquirindo mais dívidas, aí a gente vai desencarnar, vai olhar para a encarnação, para o que aconteceu, e vai falar assim, nossa, olha lá a oportunidade que eu perdi. Parecia que eram anos arrastados de sofrimento, e não era só Cada ano é um minutinho, olhando daqui da onde eu vejo agora, né? Nós falando desencarnados, enquanto espíritos, na vida espiritual, olhando para a encarnação, falando assim, oh, meu Deus do céu, e agora? Agora vai ter que voltar, vai ter que encarnar de novo, com as mesmas pessoas, com as mesmas dívidas, sendo que eu poderia estar evoluindo, aproveitando novas oportunidades para aprender novas coisas e não para pagar aquela dívida que eu já poderia ter pago, né? Então, vale a pena. Por mais que não pareça, vale a pena a gente ter essa noção, né, de que a verdadeira vida não é essa, isso aqui é só uma passagem, e que pagar essa dívida é melhor do que voltar com ela lá para o mundo espiritual. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns, o Senhor dirá, eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade construiu-se na satisfação do seu amor próprio e dos gozos terrenos, ele dirá, a ti nada cabe.
pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Então, tem que retomar de novo da onde já tinha tido a oportunidade de consertar. E aqui, gente, não é que não pode ter prazer terreno, não é que não pode aproveitar a vida, não é que não pode desfrutar das coisas boas dessa vida. Não é isso. É que não pode viver em função disso. Olha aqui o que está dizendo. Repetindo aqui. Aqueles que se julgaram felizes na terra. Então, fugiram do sofrimento, buscaram apenas a felicidade terrena e não a felicidade espiritual, a felicidade na matéria, né? Viveram ociosamente, ou seja, não trabalhou para a própria evolução espiritual, e cuja felicidade constitui-se na satisfação do seu amor próprio, de se poupar, né? De se poupar. Felicidade da pessoa que se constituiu em poupar-se de tristezas, de dores, de aflições e elevar o amor próprio. Aqui não tá falando do amor próprio no bom sentido, porque existe o amor próprio no bom sentido. Aqui tá falando do amor próprio no mau sentido de vaidade, né? De vaidade e de se autopreservar de se poupar de dores, dificuldades, como se nós estivéssemos de férias aqui no planeta Terra. Nós não estamos de férias. A gente não pode fingir que não existem as dores ao nosso redor. Ou então nos desviar delas e quem estiver sofrendo que se dane, sabe? Não podemos viver dessa forma aqui na Terra. Nós até podemos, mas vai ser dito para nós isso aqui. Então, finalizando aqui, viveu para satisfazer o amor próprio e os gozos terrenos. O que vai ser dito para esse? A ti nada cabe, pois já recebeste seu salário na Terra, vai e recomeça a tua tarefa. Então, vai ter que reencarnar de novo para pagar a mesma dívida que já poderia ter pago antes. E talvez novas, que tenha adquirido por ter protelado e por ter passado um tempo ocioso que acaba, né, para satisfazer o amor próprio e tudo isso, acaba adquirindo mais dívidas. Último parágrafo de hoje. O homem pode suavizar ou agravar a amargura das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna, do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. Então, duas possibilidades. Viver em função da vida terrena e aí sofrer muito mais, porque aí você fica apegado a essa vida e revoltado com as dificuldades, fugindo delas e buscando incessantemente prazeres carnais, vivendo em função deles, né? Ou encarar pela vida, pelo ponto de vista do espírito, que é o que eu estava falando agora há pouco, que repetiu aqui, que encarado pelo ponto de vista do espírito, essa vida é um sopro rápido que vale a pena enfrentar as dificuldades, porque vai passar bem rápido. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele como um peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas desse mundo. Faz com que o homem modere seus desejos e se contente com sua posição sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, ódio e ciúmes
inveja, ódio, ciúmes e ambição, tortura-se voluntariamente. Assim, aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Amanhã nós falaremos sobre suicídio e loucura. Tema difícil, mas que vale a pena nós compreendermos. Vale muito a pena a gente entender que cada um desses entendimentos que a gente tem dessas questões nos faz compreender ainda melhor nosso papel aqui na Terra e o que nós devemos fazer para superar as dificuldades e encarar a vida de uma forma mais leve e mais tranquila, tá? Bom, vamos finalizar então fazendo uma prece, agradecendo mais uma vez por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado, pedindo a Deus o discernimento e a resignação, para que possamos não buscar o sofrimento, mas aceitar as dificuldades da vida, sabendo que para tudo existe um motivo e uma razão de ser, e que o nosso Pai que está nos céus nos ama e jamais permitiria que passássemos por dificuldades de forma injusta ou inútil. Tudo tem uma utilidade, tudo serve ao nosso aprendizado, tudo serve para o nosso bem. E se acreditamos em nosso Pai, acreditamos em Deus, nada mais certo do que nos resignarmos e aceitarmos para o nosso próprio bem, nosso próprio sofrimento, nosso próprio evolução espiritual, nosso próprio desenvolvimento espiritual. Porque sabemos que nosso Pai é como nós somos com os nossos filhos ou com as crianças com as quais nos deparamos para educar. Precisamos dizer não. Não podemos evitar frustrações e tristezas, pois apenas assim as crianças aprendem e apenas assim nós, crianças diante de Deus, aprendemos. Que assim seja. Um beijo, ótima semana para todos nós e a gente se vê amanhã.